Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de começar esse novo projeto meu. É um projeto onde eu desenvolvi muitas ideias, eu estou trazendo todo o meu conhecimento, trazendo todas as coisas que eu acredito para dentro dele. Durante muitos anos eu desejei desenvolvê-lo, não tive tempo, não tive coragem, não priorizei, mas agora é a hora que eu estou acreditando que é a hora exata para poder fazer isso. Espero que vocês gostem, espero que eu ajude muitas pessoas. E é isso, vambora? Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa, falar um pouquinho desse meu projeto e como ele começou é voltar alguns anos na minha vida. Eu já palestro há 12 anos, eu acredito muito que todo mundo pode falar, eu acredito muito que todo mundo tem algo para acrescentar para o outro. E eu resolvi fazer isso há muito tempo atrás, levando para um palco as coisas que eu realmente acredito. Há mais ou menos uns 6 anos, eu me vi solteiro, eu estava casado, e eu fui atrás do meu autoconhecimento, buscar um pouquinho de quem é o Henrique, o que que ele quer fazer, para onde ele vai, o que que eu gostava de fazer. Quando eu saía para jantar, qual era a comida que eu gostava de comer? Para onde eu ia viajar? Para onde eu quero ir? Para onde eram os meus locais de desejo, minhas curiosidades, voltar a estudar, o que que eu queria voltar a estudar. E tudo isso me fez pensar muito sobre quem era o Henrique naquele momento e para onde eu deveria construir os meus próximos anos. Neste momento, eu fui atrás de autodesenvolvimento, me espiritualizei e fui buscando um pouco mais outros temas que eu não conhecia e que eu não vivia. E nesse processo de buscar esses outros temas, eu fiz uma jornada de autoconhecimento, onde eu fui para o interior de São Paulo viver 4 dias com algumas psicólogas e me refizeram. Eu fui atrás de tomar ayahuasca, eu tomo ayahuasca e é uma ferramenta que me ajuda muito em todo o meu processo de autoconhecimento. Obviamente também tenho psicólogos e psicólogos me acompanhando durante os anos, eu vou trocando de personagens ali me ajudando para poder ter vários pontos de vista diferentes e técnicas diferentes. E esse processo todo me trouxe muito conforto de poder me ver, de poder me olhar e poder entender que eu estou cheio de erro e coisas para aprender. Nesse meio tempo também surgiu o que eu vou chamar hoje de grande mudança da minha vida, que é a minha empresa. Eu me tornei empresário. A minha empresa chama Atua, é uma empresa de bem-estar. Atua significa a cura que vem das plantas medicinais, tem um nome forte, é de uma tribo brasileira. E quando eu comecei a idealizar a empresa, eu tenho uma carreira de executivo de multinacionais de 25 anos de existência. Desde meus 22 anos de idade, eu tenho 400 funcionários, já tive 4.000 funcionários. E eu comecei a perceber que eu tinha bastante bagagem de muitas coisas, mas que eu podia aprender mais coisas e fazer com que as pessoas também aproveitassem isso. Nesses últimos 3 anos e meio que a minha empresa surgiu, eu comecei também a discutir com outras pessoas sobre o que eu estava aprendendo e aprendendo muito com as outras pessoas. Fui ver muito TED, fui ler muito livro, fui conversar em muitas rodas de conversa com pessoas que falam sobre empoderamento, falam sobre atitude, falam sobre responsabilidade, sobre espiritualidade, autoconhecimento. E essa jornada, ela é muito interessante e para mim foi muito intensa. Vamos lá, eu sou leonino, signo de fogo, eu sou intenso de nascença, eu sou super intenso. E a Atua, ela me trouxe um lugar muito interessante de errar muitas vezes, aprender e perceber que era eu e a minha sócia que deveríamos tomar as atitudes. Mais do que nas empresas que eu trabalhava, porque isso era demandado da minha responsabilidade, dos cargos que eu ocupei, mas também das atitudes da minha empresa de olhar e falar assim, este é o caminho que eu quero seguir. E tem os últimos 12 meses, ou talvez um pouquinho mais, 13 meses, eu lancei essa marca realmente para o mercado. Foram 2 anos onde somente eu, minha sócia e alguns funcionários nossos sabiam da existência dela. Eu não quis contar para ninguém, nem meus pais souberam dessa empresa
Com o tempo eu fui contando porque eu queria ter certeza de que eu estava seguindo um caminho e uma jornada que fosse boa para mim e boa para o que eu estava propondo para o meu futuro. E foi acontecendo. Quando eu comecei a levar para o mercado a minha empresa, eu comecei junto disto me questionar qual era o período que eu ainda continuaria com a minha carreira de executivo numa multinacional, trabalhando para os outros. E eu adorava o que eu fazia. Eu era apaixonado pelo carro que eu ocupava. Eu adorava os projetos que eu tomava conta. Me faziam feliz, me faziam acordar de manhã cedo e ter orgulho daquilo que estava sendo criado com aquela equipe que estava sendo contratada. Eram cargos novos muitas vezes. E desenvolvendo todas as ideias, conjunto com os meus pares, com os meus chefes, para clientes. E aquilo tudo me alimentava e me trazia um conforto financeiro, óbvio, que eu estava empregado, tinha toda a segurança de estar debaixo de uma grande empresa e também, obviamente, até a assinatura, meu sobrenome de empresa, é o Henrique da tal empresa. Isso também carrega uma segurança muito grande. Mas no último ano eu comecei a perceber que eu tive que começar a me questionar. Eu já estava me questionando e aí, quando que você vai assumir ser empresário? Igual eu já fiz em outras áreas de empresa. Quando eu mudava de uma empresa para outra, de uma área para outra, eu mudava minha consciência, porque eu ia assumir outra responsabilidade. E aquilo ia acontecendo naturalmente. Só que para minha empresa não foi naturalmente. Eu vinha sempre com um questionamento. E quando? No próximo mês? Depois? Agora? Meu, aquele frio na barriga, um incômodo enorme, uma insegurança danada. Muito medo, muita insegurança. Porque era o meu patrimônio que estava sendo posto em risco. E, obviamente, que eu tive todo o planejamento, todo o cuidado, não coloquei tudo de uma vez, nem coloquei tudo. Mas eram coisas que estavam surgindo. E, nesse meio tempo, como palestrante, uma agência veio e me procurou e falou assim, a gente quer te agenciar. E aí começou a ter. A minha empresa crescendo. Uma agência vindo atrás de mim para me falar que gostaria de me agenciar. As minhas palestras cada vez mais surfando uma onda positiva, porque nos últimos 3 anos eu tive que largá-las de lado um pouco, principalmente no último ano, porque não tinha tempo. Eu não tinha final de semana, não tinha feriado, não tive alguns anos novos, carnavais, porque eu estava ou trabalhando para a empresa que eu estava trabalhando, fazendo projetos, ou eu estava fazendo coisas para a minha empresa, era de manhã cedo, era na hora do almoço, era todas as noites, era final de semana, os meus amigos me questionando, e aí, não vai aparecer? Eu não estava aparecendo realmente. E o questionamento estava lá batendo, tum, 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 e aí? É agora? Não é agora? E o cenário começou a deixar um pouco mais confortável, e não estou falando aqui de ter certezas, eu estou falando de estar confortável, de seguir esse passo. Quando foi dezembro, bati um papo com as pessoas com as quais eu trabalhava, na empresa que eu estava trabalhando, e eu falei, olha, tá difícil, eu estava com uma gastrite, meu corpo já estava gritando, eu já estava mal-humorado, estava estressado, os meus últimos 3 meses do ano passado foram muito tensos, nós estamos falando aqui de 2023, estava muito tenso, aonde eu não sentia conforto, porque eu não tinha um momento de descanso, minha mente estava o tempo inteiro batendo, 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 batendo. O tempo inteiro eu tinha uma responsabilidade, o tempo inteiro eu tinha que ver um e-mail. E aí nós estávamos acompanhando 3 e-mails. O meu pessoal, que tem um monte de coisa até lá da palestra, o meu da Atio e o meu da empresa que eu estava. Nossa, que cansativo. Quando foi a virada do ano, eu passei do dia 22 do 22 de dezembro ao dia 2, 3 de janeiro em uma praia no Nordeste do Brasil, com os meus melhores amigos, as pessoas mais próximas, muito deles empresários, fizeram movimentações muito parecidas com o que eu fiz também. E eu chorei todos os dias. Todos os dias. Eu ia para um canto, ficava sozinho, chorava, porque eu sabia que eu queria fazer a mudança, eu já tinha conversado com a empresa que eu estava trabalhando, mas eu não sabia se era certo. Essa resposta eu nunca tive. E aí isso foi acontecendo. Quando foi em janeiro, eu comecei a buscar um pouco a empresa logo quando eu voltei e falar com eles, olha, eu realmente estou decidido. Só que eu quero sair em tal data, porque eu preciso me organizar. E, gente, me organizar em muitos sentidos. Primeiro, a Atio eu não estou tirando dinheiro dela e não vou tirar dinheiro dela até o próximo ano. Porque eu estou
fazendo ela acontecer, e graças a Deus eu tenho uma condição que eu posso ficar um pouco sem tirar nada dela. Não muito tempo, mas é o tempo dela crescer. As minhas palestras estão acontecendo e elas não me sustentam. Então, sair da empresa que eu trabalhava para ser empresário, ser só palestrante, era uma insegurança muito grande. Era uma incerteza muito grande. E viver isto, para mim, era ter uma garantia de que eu estava fazendo o que eu acreditava, que é a mudança, eu estou semeando, eu estou adubando, eu estou fazendo o que eu acredito para os meus próximos anos acontecer. E neste momento eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse inseguro, borboletas no estômago, eu comecei a perceber que as coisas estavam indo e acontecendo tudo muito positivo, porque eu tinha tomado a atitude do desejo de fazer. E o Vai Lá e Faz, esse podcast, é sobre isto. É a atitude e o desejo de fazer. Quando eu observo toda a minha jornada dos meus 25 anos de executivo, eu sempre fui essa pessoa. E por que não ser essa pessoa na minha empresa? Poxa, Deus, pelo amor de Deus. E isso foi acontecendo, isso foi surgindo. E aí aquela insegurança, ela não deixou de existir. Mas eu consegui conviver com ela para eu poder dar os próximos passos e saber que, em determinado momento, eu ia sair da empresa, ia deixar de ter aquele salário, ter aquele sobrenome de empresa, porque isso abre muitas portas, e ser o empresário ou palestrante. E eu comecei a pensar, tá, eu já faço isso de ajudar as pessoas nas minhas palestras, por que não falar de uma forma um pouco mais explícita? Por que não trazer um pouco os meus pensamentos para outras plataformas? E aí, numa conversa com uma das minhas agências, acho que foi até as duas agências estavam juntas nesse dia, a gente começou, gente, eu tô querendo sair do armário de novo. E é engraçado falar sair do armário, eu não falei aqui, mas durante muitas vezes eu vou falar, eu sou um homem gay, e sair do armário para mim já é um lugar muito comum. Eu comecei a perceber que eu queria falar para as pessoas, para elas fazerem, com medo, com incerteza, com insegurança, com tudo, mas fazer. E é sobre isso que o meu podcast vai trabalhar. É procurar ajudar e trazer esse minimamente conforto de que, com erro, com insegurança, a responsabilidade é nossa de fazer. E se ninguém fizer, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, eu resolvi ir. Bom, eu espero encontrar vocês nos próximos episódios. O meu nome é Henrique Bosco. Eu agradeço todos muito por estarem me escutando. Eu acredito de coração que se eu conseguir ajudar a criar perguntas na cabeça de vocês e vocês mesmos começarem a responder, isso vai ser uma grande ajuda para vocês, porque para mim foi. Muito obrigado, espero encontrar vocês nos próximos episódios. Até lá.